Olá, meu nome é Elmo França. Eu estou gravando a sequência de vídeos para a disciplina Inovação e Empreendedorismo. Este é o nosso terceiro vídeo e o tema eu vou projetar para vocês. Neste vídeo eu vou falar sobre os aspectos relacionados ao empreendedorismo, trazer o conceito, trazer alguns outros elementos que são muito confundidos. Um deles é que as pessoas acham que empreender refere-se apenas a abrir uma empresa, a criar um CNPJ. E empreender vai muito além disso. E para entender isso, a gente vai falar do primeiro aspecto, que é o perfil empreendedor. Em 1987, o Dr. David McClelland identificou as 10 principais características do empreendedor de sucesso. Esse estudo envolveu mais de 200 empreendedores e, a partir dele, houve uma nova compreensão a respeito do perfil empreendedor. Antes, acreditava-se que a pessoa já nascia com esse dom, ou seja, que era algo inato. E a partir dessas entrevistas e desse estudo, o Dr. McClelland, ele conseguiu provar de que várias características foram desenvolvidas ao longo da vida. Então, essas 10 características, elas podem ser desenvolvidas gradualmente pelo indivíduo. Então, vou identificar aqui para vocês a característica número 1, é a busca de oportunidades e iniciativa. Então, aquela pessoa que ela é inquieta, aquela pessoa que ela é proativa, ela tem iniciativa, já é uma característica do perfil empreendedor. A segunda característica é a persistência. Nesse aspecto, envolve um pouco aí de inteligência emocional, a capacidade de resistir aos fracassos, de perseverar no caminho empreendedor para alcançar os seus objetivos. O terceiro, que tem um pouco a ver com isso, é a capacidade de correr riscos calculados. Então, as iniciativas do empreendedor podem dar certo ou podem dar errado, mas é importante que ele faça uma pesquisa de mercado, analise as oportunidades antes de se lançar como um cego no meio de um tiroteio, né? Então, preciso correr riscos calculados e ter essa capacidade é do perfil empreendedor. Outra coisa relacionada ao perfil empreendedor é a exigência de qualidade e eficiência, ou seja, o empreendedor ele não se conforma de fazer as coisas de qualquer jeito. É da natureza do empreendedor fazer o melhor possível com os recursos que tem. Então, é importante a pessoa que deseja desenvolver essas características começar a elevar o seu nível de exigência, de qualidade, ainda que possa começar de uma maneira mais modesta, mais humilde, mais simples, mas gradativamente e elevando a sua qualidade, sempre exigir o melhor de si e de sua equipe também. Outra característica do empreendedor é o comprometimento. O comprometimento, ele é uma característica essencial e as pessoas que têm esse senso de autorresponsabilidade, de se comprometer com o objetivo, com as pessoas, elas alcançam os seus resultados. Então é importante para o empreendedor de sucesso ter essa característica essencial. A outra característica é a busca de informação, né? Então, o empreendedor ele precisa ter essa capacidade de pesquisar, de se informar, de falar com as pessoas para obter as informações necessárias para o seu sucesso. Outra característica importantíssima é o estabelecimento de metas. Então, o empreendedor ele não navega à sorte de qualquer vento. Ele tem uma meta, ele tem ali bem definido onde ele quer chegar, o que ele quer obter em cada etapa e, consequentemente, isso dá mais foco e energia para ele alcançar esses objetivos. Então, é importante estabelecer metas para os empreendimentos. A próxima característica é o planejamento e o monitoramento sistemático, que não adianta nada você buscar informações, estabelecer metas e não ter um plano, um passo a passo, descritivo de tudo que você vai fazer para alcançar essas metas. Então é importante planejar e também monitorar cada passo que é dado. Essa é uma característica também muito relevante para um empreendedor de sucesso. Outra questão importante aqui é a capacidade que o empreendedor tem de persuasão e de estabelecer uma boa rede de contatos. Então é o famoso networking, é o que faz com que ele tenha uma boa relação e, consequentemente, abra portas para o seu crescimento e o seu sucesso. E a última característica é a independência e a autoconfiança. Então, o empreendedor não é aquele que fica
à mercê da opinião dos outros, à mercê da ajuda de quem está dificultando o processo. Ele é independente, ele busca fazer as coisas com os recursos que ele tem, e se houver algo que esteja travando, ele precisa ter a capacidade de identificar e de superar isso, né? Se for o caso, substituir, se for alguém que esteja ali causando uma certa dependência. Então, essas 10 características do empreendedor de sucesso traçam o perfil desse empreendedor, e aí a gente entende que o empreendedorismo, para além de ser uma questão formal, é uma questão comportamental. Então, essas características, esses comportamentos podem ser desenvolvidos por pessoas que queiram ser um empreendedor de sucesso. Mas o que é empreendedorismo, né? Essa palavra ela vem da palavra empreendedor, do francês entrepreneur, que significa aquele que perturba e desorganiza. Mas como assim? Algo depreciativo, algo que não é um elogio? Realmente, o empreendedor é aquele que não se conforma, né? Ele é um inconformado e, consequentemente, isso incomoda a maioria das pessoas da sociedade que são passivas e buscam aquela mesma posição, né? Deixar a vida como ela está, né? Então, o empreendedor, ele sempre gera um desconforto por querer fazer mais, por querer fazer melhor, e isso é importante, inclusive, num ambiente corporativo em que você não é o dono do negócio, né? Para isso, existe um outro termo chamado intraempreendedorismo. Então, a palavra intraempreendedorismo significa, né, ela serve para representar aquelas pessoas que não são donas do próprio negócio, estão ali numa posição de empregado, mas que têm um comportamento de acordo com aquelas características do perfil empreendedor. Então, é uma pessoa que ela acaba incomodando, aquela pessoa inovadora, aquela pessoa que faz mais do que ela é paga para fazer. E hoje as empresas elas estão buscando as pessoas com essas características. Na primeira aula eu falei sobre as habilidades do futuro, e se você comparar as habilidades do futuro com as características do perfil empreendedor, pelo menos 7 delas você vai ver uma similaridade muito grande. Então, o profissional do futuro, as habilidades que serão exigidas no futuro, elas são de um perfil empreendedor, né? O mundo hoje busca mais empreendedores, seja mais empresas, seja criando seus próprios negócios. Mas assim, o que é empreendedorismo, né? Como é que a gente vai abordar o empreendedorismo na disciplina? O empreendedorismo aqui, a gente vai falar sobre a capacidade de desenvolver algo novo e criativo, gerando valor e riqueza para a sociedade. Ou seja, de um lado você tem a inovação, que você cria algo novo, descobre algo novo ou faz algum tipo de aperfeiçoamento, melhoria. E do outro lado você lança essas inovações no mercado. E é aí que entra o empreendedorismo inovador. Na perspectiva da disciplina, a gente trabalha com um empreendedorismo inovador, levando para o mercado essas inovações. Em relação aos tipos de empreendedorismo, existem 2 tipos, né, 2 formas de empreendedorismo que o Monitoramento Global do Empreendedorismo, que é uma instituição internacional, parceira do SEBRAE, da ONU, entre outros, ela estabelece que há o empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. Mas qual a diferença desses dois, né? O que tem de diferente entre uma pessoa que empreende por necessidade e aquela que empreende por oportunidade? O empreendedor por necessidade é aquele que não tem uma fonte de renda. Ele usa o empreendedorismo, as atividades, as iniciativas empreendedoras como uma forma de obter alguma renda para sobreviver. Então é aquela pessoa que teve dificuldades, não conseguiu emprego, não conseguiu nenhuma oportunidade, né, mesmo que seja um trabalho informal, liberal, e ela precisa empreender para sobreviver. Já o empreendedor por oportunidade é aquele que quer multiplicar a sua renda. Isso significa que ele já tem uma fonte de renda, ele já recebe nem que seja uma mesada, uma pensão, um aluguel, ou já tem um trabalho e precisa, né, tem ali uma necessidade intrínseca de multiplicar essa renda, ele quer crescer, ele quer prosperar. Então ele identifica oportunidades para que ele consiga multiplicar o capital dele. Então tem essas 2 formas de empreendedorismo que é importante a gente discernir, porque elas atendem àquilo que a gente chama de motivações para empreender. Então, dentre as diversas motivações, a gente tem o desejo de ter o próprio negócio, ou aquela pessoa que identificou uma oportunidade promissora, né, que tem um potencial de trazer ganhos, retorno financeiro para ele, ou uma pessoa que tem o próprio emprego, mas quer aumentar a renda, como eu já falei sobre o empreendedorismo de oportunidade, alguém que quer dar continuidade aos negócios familiares e
alguém que tenha necessidade de empreender por estar desempregado. Daí a gente vai entender o seguinte, que esse processo empreendedor, ele tem 4 etapas. Na disciplina de empreendedorismo, inovação e empreendedorismo, a gente trabalha com a etapa 1, que é a identificação e a análise, avaliação da oportunidade. Então, nesse processo empreendedor, o primeiro passo é identificar essa oportunidade e avaliar se tem a viabilidade econômico-financeira. Quando se trata de empreendedorismo inovador, além da viabilidade financeira, a gente precisa verificar a viabilidade técnica daquela solução que estamos desenvolvendo para implementar no mercado. O segundo passo é desenvolver o plano de negócios, ou seja, planejar, colocar no papel tudo que precisa, tudo que é necessário para desenvolver esse empreendimento. A terceira etapa é determinar e captar os recursos necessários. Então, você fez o planejamento na etapa 2, viu tudo que você vai precisar comprar para montar esse seu empreendimento, e na etapa 3 você vai buscar fontes de financiamento desse empreendimento. Pode ser recursos próprios, um dinheiro que você tem guardado na poupança ou no investimento, ou recursos de terceiros, seja de familiares ou investidores, ou até empréstimos bancários. E na etapa 4, que é a etapa de maior complexidade, é gerenciar o negócio, onde você vai fazer o famoso pode ser, que é o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, ou seja, esse controlar significa monitorar o funcionamento do negócio. Você vai planejar, vai organizar como o negócio vai funcionar, vai dirigir, que é liderar, e vai monitorar os resultados desse negócio. E isso de forma cíclica, que muitos utilizam, a ferramenta PDCA. O empreendedorismo é essa capacidade, esse processo de você criar um sistema em que você vai gerar valor, ou seja, produzir, fabricar, prestar um serviço. Você vai entregar, ou seja, distribuir, e capturar valor. Então, você gera, entrega e captura valor nesse sistema empreendedor, seja um negócio próprio, seja na empresa de terceiros. Esse é o conteúdo sobre empreendedorismo. Falamos aí de alguns aspectos importantes, como o perfil empreendedor, o processo empreendedor, os tipos de empreendedorismo, e espero que tenha contribuído para a sua compreensão a respeito dessa temática. Então, essa foi a nossa terceira aula. Eu espero que você esteja gostando. Se tiver dúvida, volte, assista às demais aulas, tente conectar as ideias contidas em cada uma delas. E na próxima aula, a gente vai falar sobre esse processo de criação de um projeto inovador. Então, aguardo você na próxima aula. Muito obrigado por assistir.